Olá, bem-vindos a esta nossa conversa sobre o Código de Processo Civil. Hoje, a gente vai mergulhar nos artigos 994 a 1026. É basicamente o universo dos recursos cíveis aqui no Brasil. Temos esses artigos aqui na mão e a ideia é, assim, entender como funciona essa história de contestar uma decisão do juiz, quais recursos existem, quem pode usar, quanto tempo tem para isso, o que acontece quando alguém recorre, enfim, as regras do jogo, né? Com certeza. É fundamental, sabe? Entender como os recursos funcionam, é saber como uma decisão pode ser reexaminada. Vamos focar no essencial, naquilo que, faz diferença no dia a dia do processo. Ótimo. Então, o artigo 994 já abre a porta mostrando as opções, certo? Apelação, agravo de instrumento, agravo interno. Nossa, é uma lista considerável. Exato. São 9 tipos ali listados e o primeiro ponto-chave é, eles não são, intercambiáveis. Cada um serve para uma coisa bem específica, para um tipo de decisão, para uma fase. Ah, não dá para usar qualquer um. Não mesmo. Se escolher o recurso errado, o mais provável é que ele nem seja aceito pelo tribunal, sabe? É o que a gente chama de não conhecer o recurso por inadequação. Tem que ser o certo para a situação certa. Entendi. Faz sentido. E uma dúvida muito comum, né? Recorrer, isso já para a decisão? Se eu perdi e recorri, a decisão fica suspensa automaticamente? Olha, a regra geral que está lá no artigo 995 é que não para. O recurso, por si só, ele não impede que a decisão comece a valer, a produzir efeitos. Ah, então é o tal do efeito devolutivo. A questão vai para o tribunal, mas a decisão aqui embaixo continua valendo. Isso, em princípio, sim. Essa é a regra. Só que tem uma exceção bem importante no parágrafo único do 995. O relator lá no tribunal, o desembargador ou o ministro que pega o caso, ele pode sim dar o chamado efeito suspensivo. E como consegue isso? Precisa mostrar duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que existe um risco real de um dano sério ou difícil de consertar depois, se a decisão for cumprida logo. E segundo, que tem uma chance boa, uma probabilidade, de que o recurso seja aprovado no final. Entendi. Tem que convencer o relator desses dois pontos. Exatamente. Conseguir essa suspensão, muitas vezes, é o primeiro objetivo de quem recorre, para ganhar um fôlego, né? Claro. E quem pode fazer isso? Quem tem o direito de recorrer? O artigo 996 define isso. Basicamente, são 3 figuras. A parte que foi derrotada na decisão, ou seja, o vencido. O terceiro, que não estava originalmente na briga, mas que foi afetado juridicamente pela decisão. E o Ministério Público. Esse terceiro, o juridicamente prejudicado, me parece um ponto delicado. Não é qualquer pessoa que se sentiu incomodada, imagino. De jeito nenhum. O parágrafo único do 996 é claro. Esse terceiro tem que demonstrar como a decisão atinge um direito que ele diz ter ou um direito que ele poderia discutir em juízo. Não basta, interesse econômico indireto, sabe? O prejuízo tem que ser jurídico e direto para ele. Entendi. Tem que mostrar a conexão direta do direito dele com a decisão. Isso, para evitar que qualquer um entre no processo, né? Senão vira uma bagunça. Faz sentido. Ok, vamos para as regras gerais então. Prazo. Isso sempre pega, né? Qual é a regra principal? A regra de ouro, vamos dizer assim, está no artigo 1003, parágrafo 5º. 15 dias úteis. Esse é o prazo padrão para quase todos os recursos. E também para a parte contrária responder. Apresentar as contrarrazões. 15 dias úteis. E tem exceção? Tem uma exceção muito importante, que tem que ficar na cabeça. Os embargos de declaração. Para esses, o prazo é bem curtinho, só 5 dias úteis. Isso está lá no artigo 1023. O código tentou padronizar com os 15 dias, mas os embargos ficaram de fora. Certo, 5 dias para embargos, 15 para os outros. E quando começa a contar esse prazo? Do dia da decisão. Não. Começa da intimação oficial. Isso é crucial. O prazo conta a partir do dia em que o advogado ou a sociedade de advogados, a defensoria, o MP, foram formalmente comunicados da decisão. Isso está no caput do 1003. Ah, da intimação. E se a decisão saiu na hora, numa audiência?
Aí a intimação acontece ali mesmo na própria audiência. O prazo começa a contar do dia útil seguinte. Entendi. E sobre feriados locais? Ouvi dizer que teve mudança nisso. Teve sim. Antigamente era super rígido, tinha que comprovar o feriado local no ato de interpor o recurso. Agora, uma lei mais recente, a 14.939 de 2024, deu uma flexibilizada. O tribunal pode mandar corrigir esse erro ou até relevar se a informação do feriado já constar no processo eletrônico. É uma tentativa de focar mais no direito do que no formalismo excessivo, né? Menos burocracia, então. Legal. Falando em regras específicas, tem o tal do recurso adesivo. Que história é essa? Parece um recurso de carona. É quase isso. É uma boa imagem. Imagina assim, o autor ganhou uma parte e perdeu outra. O réu também. Só um deles recorre, o que a gente chama de recurso principal. O outro, que não recorreu no prazo normal, pode aderir a esse recurso. Como assim aderir? Ele aproveita o prazo que tem para responder ao recurso do outro e apresenta o seu próprio recurso, de forma adesiva. É tipo uma segunda chance para recorrer, mas que só aparece se o outro recorreu primeiro. Interessante. Mas tem alguma condição especial? Alguma pegadinha? Tem, e é importante. A vida do recurso adesivo depende totalmente da vida do recurso principal. Se quem recorreu primeiro desistir, ou se o recurso principal não for aceito por alguma falha formal, o adesivo morre junto, nem é analisado. Ah, ele não tem vida própria. Exato. E outra coisa, ele só cabe para apelação, recurso especial e recurso extraordinário. Não serve para qualquer tipo de recurso, não. Entendi. E desistir? Se a pessoa recorreu, ela pode simplesmente mudar de ideia e retirar o recurso? Pode sim. O artigo 998 diz que o recorrente pode desistir a qualquer tempo e nem precisa que a outra parte concorde. O processo é dele, ele desiste se quiser. O mesmo vale para renunciar antes mesmo de recorrer, que está no 999. Mas e o contrário? Se a parte, de alguma forma, aceita a decisão, ela ainda pode recorrer? Aí não. O artigo 1000 é claro. Se a parte aceita a decisão, seja de forma expressa, ok, concordo, ou tácita. Tácita. Como assim? Tácita é quando a parte pratica um ato que é incompatível com a vontade de recorrer. Por exemplo, se a decisão mandou pagar algo e a parte vai lá e paga, sem fazer nenhuma ressalva de que vai recorrer, esse ato de cumprir pode ser entendido como aceitação. E aí ela perde o direito de recorrer depois. É a ideia de não poder se contradizer, né? Entendi. É o comportamento da parte que conta. Agora, um ponto que sempre gera discussão. As custas do recurso, o famoso preparo. Artigo 1007. Quão importante é isso? Fundamental. É um requisito de admissibilidade. O preparo é o pagamento das despesas do processamento do recurso. A regra é clara. Tem que comprovar que pagou na hora que apresenta o recurso. E se não comprovar? Se não comprovar o pagamento no ato da interposição, o recurso é considerado deserto. E recurso deserto não é julgado, simples assim. É como se ele nem tivesse sido apresentado validamente. Nossa, é bem direto. E se a pessoa pagou, mas pagou menos do que devia? Se o valor for insuficiente, o código dá uma chance. O relator intima a parte para complementar o valor em 5 dias. Isso está no parágrafo 2º. Ah, tem uma chance de corrigir. E se esqueceu completamente de pagar na hora? Aí a regra é mais dura. Se não comprovou pagamento nenhum no ato da interposição, a parte será intimada para pagar em dobro, também no prazo de 5 dias, é o parágrafo 4º. Pagar em dobro. Pesado? Sim, é uma penalidade pela falta do recolhimento inicial. E atenção! Se mesmo nesse pagamento em dobro houver insuficiência, aí geralmente não tem mais chance de complementar. O parágrafo 5º diz isso. O recurso será considerado deserto. Uau! A mensagem é: leve o preparo a sério. Exatamente. Claro que tem gente isenta, né? O Ministério Público, os entes públicos, quem tem justiça gratuita, esses não pagam. E nos processos eletrônicos, que hoje são a maioria, não tem mais aquela despesa de mandar o processo físico para o tribunal, o porte de remessa e retorno. Isso facilitou um pouco. Entendi.
O sistema é rigoroso com o pagamento e situações inesperadas, tipo, a parte morre durante o prazo para recorrer. Nesse caso, o prazo é restituído por inteiro para o sucessor, para o herdeiro. O artigo 1004 prevê isso. E se tem mais de uma pessoa do mesmo lado no processo, os litisconsortes, o recurso de um ajuda os outros? Em regra, sim. O artigo 1005 diz que o recurso interposto por um aproveita os demais, a menos que os interesses deles sejam diferentes ou opostos. É o princípio da extensão dos efeitos do recurso. E para a gente fechar essas regras gerais, um último ponto importante é o efeito substitutivo do artigo 1008. Significa que a decisão do tribunal sobre o recurso, naquilo que foi julgado, substitui a decisão do juiz de primeira instância. O que vale no final é o que o tribunal decidiu. Perfeito. Então, agora que a gente já entendeu melhor as regras do campo, vamos olhar mais de perto para alguns dos principais jogadores. Começando pela apelação, lá nos artigos 1009 a 1014. É o recurso contra a sentença final, né? Sabe aquelas decisões que o juiz vai dando no meio do processo, as interlocutórias, que não cabem agravo de instrumento na hora? Sim, aquelas que a gente fica pensando, e agora? Perdi a chance de reclamar disso? Pois é, não perdeu. O parágrafo 1º do 1009 diz que essas questões que não foram objeto de agravo devem ser levantadas na própria apelação ou na resposta à apelação, contra razões. Geralmente se faz isso numa parte preliminar do recurso. Ah, então elas podem ser revistas lá na frente, junto com a sentença. Exatamente. Isso evita que essas questões fiquem perdidas, que ocorra a preclusão, garante uma revisão ampla pelo tribunal no final. Muito bom isso. E a apelação, ela tem aquele efeito suspensivo que a gente falou antes? Ela congela a sentença? A regra geral no artigo 1012 é que sim, a apelação tem efeito suspensivo. Ou seja, a sentença normalmente não produz efeitos enquanto o recurso estiver pendente de julgamento. Mas... Sempre tem um mas, né? Sempre, né? O parágrafo 1º desse artigo traz uma lista importante de exceções. Por exemplo, sentença que condena a pagar alimentos, sentença que confirma uma tutela provisória. Nesses casos, e em outros listados ali, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente, mesmo com a apelação pendente. E nesses casos de exceção não tem o que fazer? Tem sim. Mesmo nessas hipóteses, a parte pode pedir ao relator no tribunal que conceda o efeito suspensivo. Mas aí volta aquela regra. Tem que demonstrar o risco de dano grave e a probabilidade de sucesso do recurso. Entendi. A regra é suspender, mas as exceções são importantes e exigem um pedido específico para tentar suspender. E o que o tribunal olha na apelação? Só o que a parte pediu para mudar. Ele analisa tudo o que foi especificamente impugnado no recurso, claro. Mas o artigo 1013 diz que o tribunal pode ir além. Ele pode julgar todas as questões que foram discutidas no processo, mesmo que a sentença não tenha falado sobre elas, desde que sejam relacionadas à parte da decisão que foi recorrida. Amplia bastante, então. Sim, é o chamado efeito devolutivo em profundidade. E tem mais, se a parte apresentou vários argumentos para ganhar e o juiz só usou um deles para dar a decisão, a apelação permite que o tribunal analise todos os outros argumentos também. Isso dá uma segurança maior para a parte, né? E tem aquela história da causa madura. O que é isso? Ah, sim, a teoria da causa madura, prevista no parágrafo 3º do 1013. É uma ferramenta de eficiência. Funciona assim. Imagina que o tribunal anula a sentença por algum erro do juiz, tipo falta de fundamentação. Mas o processo já tem todas as provas, já está pronto para ser definido. Em vez de mandar de volta para o juiz? Exato. Em vez de devolver para o juiz só para ele dar uma nova sentença, o próprio tribunal já pode julgar o mérito da causa. Isso se o processo estiver maduro para julgamento. Ganha-se um tempo enorme. Bem prático. Ok, então, apelação é para a sentença final. Mas e as decisões importantes que o juiz toma durante o processo? Aí que entra o agravo de instrumento dos artigos 1015 a 1020. Precisamente. O agravo de instrumento não ataca a sentença final, mas sim certas decisões interlocutórias, ou seja, decisões tomadas no meio do caminho. O artigo 1015 traz um rol de situações em que ele cabe. Um rol, tipo uma lista? Isso, uma lista de hipóteses. Por exemplo,
decisões sobre tutelas provisórias, liminares, decisões parciais de mérito, quando o juiz rejeita o pedido de justiça gratuita, quando decide sobre incluir ou excluir alguém do processo, entre outras. E essa lista é fechada, taxativa ou tem alguma flexibilidade? Lembro de ter ouvido algo sobre isso. Ótima pergunta. Houve muita discussão sobre isso. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, firmou uma tese importante, chamada de taxatividade mitigada. Mitigada. Como assim? Significa que o agravo de instrumento cabe nas hipóteses que estão escritas lá no artigo 1015, mas também pode caber em outras situações que não estão na lista, desde que a parte consiga demonstrar que esperar até a apelação lá no final causaria um prejuízo inútil ou muito grave. Tem que provar a urgência. Ah, então a lista é a regra, mas tem essa válvula de escape da urgência comprovada? Exatamente. É um equilíbrio entre não deixar recorrer de tudo a toda hora, mas também não impedir a revisão de decisões urgentes. Além disso, o parágrafo único do 1015 já diz que cabe agravo contra todas as interlocutórias em fases como liquidação de sentença, cumprimento de sentença, execução e inventário. Nessas fases, o cabimento é mais amplo. E como funciona? Manda direto para o tribunal? Sim, o agravo de instrumento é dirigido diretamente ao tribunal competente, como diz o artigo 1016. Hoje, com o processo eletrônico, ficou bem mais simples porque o tribunal consegue acessar os autos originais facilmente. E nos processos físicos que ainda devem existir por aí? Nossos físicos eram um trabalho danado. A parte tinha que montar o instrumento, que era juntar cópias de várias peças importantes do processo original, petição inicial, contestação, a decisão que estava sendo agravada, a certidão de intimação. O artigo 1017 listava tudo. Se faltasse uma peça obrigatória, o recurso podia nem ser conhecido. Nossa, que complicação. Ainda bem que temos o processo eletrônico. Sem dúvida, facilitou muito nesse ponto. E quando o agravo chega lá no tribunal, o que acontece primeiro? O relator que for sorteado para cuidar do caso pode tomar algumas decisões logo de cara, antes mesmo de ouvir a outra parte. Isso está no artigo 1019. Ele pode, por exemplo, conceder o efeito suspensivo que a gente já falou. Para parar a decisão lá de baixo. Isso. Ou ele pode até mesmo antecipar o que a parte está pedindo no recurso, se os requisitos para isso estiverem muito claros. É a chamada tutela antecipada recursal. E depois dessas decisões iniciais? Depois, o relator manda intimar a outra parte, o agravado, para responder em 15 dias úteis. E aí, com a resposta ou sem ela, o processo deve ir a julgamento pelo órgão colegiado, a turma ou a Câmara, idealmente em até um mês. O artigo 1020 fala nesse prazo. Entendi. E se a decisão que me incomodou não foi do juiz lá da primeira instância, mas sim de um único desembargador ou ministro aqui no tribunal, o relator, o que eu faço? Aí entra em cena o agravo interno, previsto no artigo 1021. Ele é o recurso específico contra uma decisão monocrática, ou seja, individual, de um relator dentro do tribunal. Ah, é para levar a decisão do relator para a turma toda. Analisar. Exatamente. O objetivo principal é garantir o princípio da colegialidade, ou seja, que as decisões importantes sejam tomadas pelo grupo de julgadores e não por um só. É um controle interno do próprio tribunal. E tem alguma regra especial para fazer esse agravo interno? Tem uma bem importante no parágrafo 1º. A petição do agravo interno tem que atacar especificamente os fundamentos da decisão do relator. Não adianta só ficar repetindo os argumentos do recurso anterior. Tem que mostrar por que a decisão individual do relator está errada. Tem que ser direto ao ponto contra a decisão dele. Isso. E o relator, quando for levar o caso para o colegiado, não pode simplesmente dizer mantenho minha decisão pelos mesmos motivos. Ele tem que apresentar o caso para debate. E é verdade que pode ter multa nesse recurso? Pode sim. É uma ferramenta para desestimular recursos claramente sem chance de sucesso, só para ganhar tempo. Se o agravo interno for considerado por votação unânime do colegiado como manifestamente inadmissível ou improcedente. Ou seja, todo mundo concordou que não tinha cabimento.
Isso. Aí o recorrente pode ser condenado a pagar uma multa para outra parte, que varia de 1% a 5% do valor atualizado da causa, e o pior, Tem pior, né? tem a interposição de qualquer outro recurso depois disso fica condicionada ao depósito prévio dessa multa. Ou seja, se não pagar a multa, não pode mais recorrer no processo. Uma medida bem forte, né? Claro que a Fazenda Pública e quem tem justiça gratuita estão isentos dessa exigência do depósito. Uau! É para pensar duas vezes antes de entrar com um agravo interno só por entrar. Exatamente, essa é a ideia. Bom, chegamos então ao último tipo que a gente vai detalhar hoje, os embargos de declaração, artigos 1022 a 1026. Esses são bem diferentes dos outros, né? Não servem para pedir para mudar o resultado da decisão em si. Exatamente, você pegou o ponto principal. Os embargos de declaração não são para rediscutir se o juiz ou o tribunal acertou ou errou no mérito, se a decisão foi justa ou injusta. Eles têm outra finalidade: corrigir defeitos formais da própria decisão. Defeitos formais. Tipo o quê? O artigo 1022 lista as hipóteses: obscuridade, quando alguma parte da decisão ficou confusa, difícil de entender; contradição, quando tem afirmações dentro da decisão que não combinam entre si; omissão, quando o juiz ou o tribunal deixou de analisar algum ponto importante que deveria ter analisado; ou erro material, que é tipo um erro de digitação, um erro de cálculo simples. Ah, então é como se fosse um pedido de, por favor, esclarece isso aqui. Ou faltou analisar esse argumento. Perfeito, é exatamente isso. É um recurso para aperfeiçoar a decisão para que ela fique clara, completa e coerente. O parágrafo único do 1022 até ajuda a definir o que pode ser considerado omissão, como deixar de analisar um argumento da parte que poderia, em tese, mudar o resultado ou não aplicar uma tese firmada em julgamentos de casos repetitivos. E o prazo e as custas? O prazo é aquele bem curto que a gente falou, 5 dias úteis. E uma característica importante: não tem preparo, não precisa pagar custas para entrar com embargos de declaração. E qual o efeito prático mais relevante deles no andamento do processo? Um efeito crucial previsto no artigo 1026 é que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos por qualquer das partes. Interrompem. O que isso significa na prática? Significa que, se você entra com embargos, o prazo que estava correndo para, por exemplo, apelação ou recurso especial, para de contar. E ele só volta a contar do zero, integralmente, depois que os embargos forem julgados e a decisão sobre eles for publicada. Isso dá um respiro para a parte preparar o próximo recurso. Entendi. É uma pausa estratégica no prazo. Mas eles suspendem a decisão original enquanto são julgados? Não, como regra, não tem efeito suspensivo automático. A decisão embargada continua valendo. Mas, assim como nos outros recursos, a parte pode pedir ao juiz ou ao relator que conceda o efeito suspensivo se demonstrar a probabilidade de sucesso dos embargos e o risco de dano. E tem outra função muito importante dos embargos, que é o pré-questionamento, lá no artigo 1025. Pré-questionamento. Para que serve? Para poder levar uma questão para os tribunais superiores, o STJ e o STF, essa questão precisa ter sido discutida e decidida pelo tribunal de origem. Se o tribunal foi omisso sobre um ponto importante, os embargos servem para forçar essa manifestação. E o interessante é que, mesmo que o tribunal rejeite os embargos dizendo que não houve omissão, a lei considera a matéria pré-questionada se o tribunal superior lá na frente entender que a omissão de fato existiu. É o chamado pré-questionamento ficto. Facilita o acesso aos tribunais superiores, então. Ajuda, mas tem que ter cuidado. Usar embargo só para enrolar, para atrasar o processo, o que a lei chama de manifestamente protelatórios, gera multa para outra parte. E essa multa pode aumentar se a pessoa fizer de novo e pode até impedir que ela apresente novos embargos depois. O Código tenta coibir o abuso desse recurso. Entendido. É um recurso útil, mas tem que ser usado com propósito. Ufa, que jornada, hein? Passamos por muita coisa. Desde a lista dos recursos, quem pode usar, a regra dos prazos de 15 e 5 dias, a questão dos efeitos devolutivo e suspensivo, a importância vital do preparo e demos uma olhada mais de perto na apelação, no agravo de instrumento, no agravo interno e nos embargos.
Sim, deu para ter uma boa visão geral, né? Fica claro que é um sistema, assim, complexo, cheio de regras específicas para cada tipo de recurso. Entender a finalidade de cada um, os prazos, que são fatais, a necessidade de pagar as custas, quem tem legitimidade para recorrer, quais os efeitos disso tudo. É realmente essencial para poder atuar bem num processo. E essa distinção que você fez entre recursos que querem mudar o resultado e os que querem só corrigir a forma da decisão parece um bom jeito de começar a organizar as ideias, né? Ajuda bastante. Saber se você quer a reforma ou só o aperfeiçoamento da decisão já te direciona para o recurso correto. Então, acho que um ponto central que a gente pode tirar dessa nossa conversa é que o sistema de recursos tenta buscar um equilíbrio, né? De um lado, tem que garantir o direito das partes de ter a decisão revista, o famoso duplo grau de jurisdição, mas do outro lado, o processo precisa andar, precisa ter um fim, para ter justiça de verdade. Exatamente. É uma tensão constante. E isso nos leva, talvez, a uma última reflexão. Será que toda essa complexidade, com tantos requisitos formais, prazo, preparo, hipóteses de cabimento bem definidas, será que ela consegue, na prática, garantir esse acesso à revisão para todo mundo? Ou será que, às vezes, essa própria complexidade acaba criando barreiras? Barreiras, como assim? Barreiras especialmente para quem tem menos recursos financeiros para pagar custas e advogados especializados, ou para quem tem menos acesso à informação detalhada sobre essas regras tão técnicas. Será que a gente consegue equilibrar o rigor técnico que é necessário para ter ordem no processo, com a garantia real, material, de que todos possam ter suas decisões efetivamente revistas? É uma pergunta importante. Essa tensão entre a técnica processual e o acesso à justiça na prática. Exatamente. É um debate que continua muito vivo e relevante sobre o nosso sistema processual. Como fazer para que as regras sirvam à justiça, e não o contrário? Fica aí a reflexão.